eu já dei 2 palavras sobre isso, sobre a relação que existe entre oração e batalha. E eu lembrei de uma carta que eu já dei estudo aqui, mas é como uma reflexão de lembrança para os irmãos. Uma igreja que estava em batalha espiritual, por isso não foi à toa que Paulo, que escreveu a carta a esses irmãos, falou tanto de oração. É uma epístola de uma igreja em batalha. E olha a relação que Paulo faz entre essa igreja e oração. Em outras palavras, Paulo faz relação entre batalha e oração. E eu não posso deixar passar em branco isso, mesmo que a gente já tenha visto isso anteriormente, já que a gente está falando de combate da fé, e a gente está no tópico da relação entre oração e batalha, eu não posso pular essa relação que existe nessa carta. Os irmãos já sabem de que carta que eu estou falando. Eu estou falando de que carta? Quem quer ser o corajoso para falar aí? Efésios, é claro. Efésios é a igreja em batalha. Tem 2 títulos para a igreja de Efésios. É a igreja nas regiões celestiais. Várias vezes é citado isso, né? A igreja nas regiões celestiais. A igreja é Cristo. As potestades nas regiões celestiais, né? E também a igreja em batalha. Vamos lá, carta aos Efésios, né? Então nós vamos refletir rapidamente a relação que existe entre oração e batalha. Oração já é batalha. Temos que levantar ainda mais um exército de oração aqui na DCM, constante, porque oração é batalha. Efésios capítulo 6, nós temos aí a batalha, né? 11 e 12 é a citação da batalha. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Tem versão que diz, contra as astutas ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aí ele fala de tomar todas as armaduras. Enfim, igreja em batalha. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas temos que lutar contra quem? Contra principados, é arqueis, né? Contra potestades, contra príncipes, contra hostes espirituais. Tem várias expressões aqui em grego que denotam uma hierarquia espiritual no mundo espiritual aqui citado. São principados e potestades, né? Aqui o grego tem dunamis, né, poderes espirituais, tem arqueis espirituais e várias outras expressões que Paulo usa aqui para mostrar que existe sim demônios agindo no mundo espiritual, irmão. Existe sim uma batalha espiritual contra a igreja, porque o mundo está entregue a eles, né? Está no domínio deles, mas nós estamos no combate. A batalha só termina ou quando você vai para o céu ou quando a igreja for arrebatada. Por enquanto estamos na batalha, a batalha não termina. Por isso que o soldado tem que estar disposto a sofrer pelo Senhor. Aí Paulo, lembrando que a igreja está em batalha, não é, aí eu vou direto onde eu quero aqui. Eu poderia falar muita coisa, mas meu propósito aqui hoje é colocar a relação entre oração e batalha. Já que Paulo está falando a uma igreja em batalha, 3 vezes ele cita a oração. E não é à toa, porque uma igreja em batalha tem que estar em oração. Vamos ver essas 3 vezes? Primeira, capítulo 1 da carta aos Efésios. Nós estamos relacionando oração com batalha. Primeiro, Efésios capítulo 1. A partir do 16. 1,16. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas... Pode falar mais alto? Lembrando-me de vós nas minhas... Então Paulo cita a oração na sua carta. Orações. Paulo orava, irmãos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
aleluia, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A combinação disso e a continuidade vai ser a iluminação dos olhos, sendo iluminados os olhos do vosso coração. Ou seja, se vocês tiverem esse espírito de sabedoria e de revelação, os olhos serão os olhos do coração, não são olhos físicos não. Como é que é olhos do coração, né? O melhor sentido para entender isso é olhos espirituais. O sentido aqui é homem interior, né? O sentido aqui é homem interior. Não são olhos físicos, não são olhos naturais, porque na batalha espiritual você não vence o diabo com a visão humana. Deus pode até usá-la, mas não é a visão humana que faz a igreja vencer batalha. Batalha espiritual na igreja nem sempre é X mais Y igual a Z. Deus às vezes usa métodos que nós nem entendemos, porque a batalha é espiritual, e a visão não é de olhos humanos, é de visão espiritual. A visão natural fez com que os guerreiros de Saul, e o próprio Saul, olhassem à altura de Golias. Era um cara guerreiro que assustava muita gente, altão, um gigante. Mas glória a Deus que Davi não olhou apenas com os olhos naturais. Se Davi fosse olhar com os olhos naturais, ele ia vencer aquela batalha? Jamais. Glória a Deus. Mas além da altura do gigante, Davi sabia que muito acima de Golias estava o Deus Elion, o Altíssimo, que é maior do que qualquer gigante que possa se levantar. Glória a Deus. Sabe qual é o nome disso? Visão espiritual. E os espias que foram observar a terra? Só 2 tiveram a visão correta. E era uma batalha, não era a vitória de uma batalha? A visão natural, né? Não dava para entrar ali. A terra tem os gigantes, né? Não é isso? Os gigantes, mais gigante ali, ó. Não dá para a gente entrar na terra. Só que os 2 observadores com visão espiritual viram o positivo. A terra mana leite e mel, tem uvas. Eu nunca esqueço, já falei aqui N vezes, em 1986, no ano da fundação da igreja, a igreja bem novinha, nós fomos lá em Jacarepaguá, na festa, e era Paulo César Brito cantando e pregando. Olha, que bom, né, Samuel? E a gente cantou lá, uns 5, 6, congregação no primeiro ano, 5 e 6 na frente cantando lá, no dia que o Paulo César Brito cantou e pregou. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, sobre visão espiritual. Deus quer que nós sejamos comedores de uvas e não observadores de gigantes, né? E é verdade, visão. Por isso que ele fala, sendo iluminados os olhos do vosso coração. Ei, iluminados os olhos do vosso coração. Glória a Deus. Então, qual é o centro da oração de Paulo pela igreja de Éfeso? Ele fala assim, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, o foco da oração está aqui, esse é o pedido, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse é o pedido. Sabedoria, revelação no pleno conhecimento. A palavra grega aqui é sofia, sabedoria. Não é intelectualismo humano, é sabedoria espiritual. Tem a ver com discernimento espiritual. Amém, amados? Aí ele fala mais, tanto que é sabedoria e revelação. Aí é o apocalipse, né? Revelação. A sabedoria e a revelação no pleno conhecimento dele. Aí pleno é plerou e conhecimento é gnose. No pleno, ou seja, no completo conhecimento de Cristo. Eu peço orando que Deus vos dê espírito de sabedoria. Então você concorda que isso não é adquirido apenas com intelectualismo teológico? Você concorda com isso?
Não é só com teologia, é bom teologia, mas quando ele pede isso em oração, e Deus vos dê, ou seja, eu oro para que vocês tenham sabedoria, revelação espiritual, discernimento espiritual. É isso que ele está dizendo, ou seja, seja uma igreja que tenha sabedoria e conhecimento espiritual. Entendeu? Quando a igreja tem isso, ela entende o que pode ser espiritual, o que não pode ser. Ela rejeita a heresia, é ou não é? Ela joga fora o que não é de Deus. Ela detecta quando alguma coisa é para dividir igreja. Ela detecta quando o nome do Senhor está sendo glorificado. Irmãos, uma igreja que tem essa plena sabedoria, essa sabedoria e plena revelação, isso é algo dado pelo Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, glória a Deus pela teologia, pelo estudo científico, glória a Deus, quanto mais pesquisa melhor, mas isso aqui é possível que uma igreja esteja cheia de intelectuais e de teólogos e não tenha isso aqui. E é possível que uma igreja com irmãos que não tiveram condição de estudar, humildezinhos para o mod, para o quê, tenham essa sabedoria. Entendeu? E consigam detectar o que é de Deus e o que não é de Deus. O que glorifica o Senhor, o que não glorifica o Senhor. Ah, como a igreja precisa disso. Como a igreja precisa desse discernimento espiritual, dessa sabedoria espiritual. Claro, irmãos, a Bíblia diz que lá Paulo escrevendo aos Coríntios, que o que é espiritual, discerne bem. O homem natural não entende as coisas do Espírito, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ou seja, quando Paulo, isso é tremendo, quando Paulo pede em oração, que sejam... Que pede em oração, que Deus, o Pai da glória, do nosso Senhor Jesus Cristo, dê sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, quer dizer, que seja uma igreja de pessoas espirituais, crentes espirituais. Sim, porque tem 3 tipos de homens, segundo Coríntios, capítulo 2 e capítulo 3, 1. Tem um antropos psique, que é o homem natural, o ímpio que não se converteu. Tem o crente carnal de Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, sarquicós, antropos sarquicós, como a menininhos em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não podias comer e nem agora podes. E uma das características, porque havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais? Então tem um crente carnal e tem um crente espiritual, é o pneumático. Mas aí Paulo fala, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Olhe para cá, estão entendendo a relação que eu estou fazendo? Quando Paulo está dizendo aqui na oração dele, que ele pede que Deus dê a essa igreja espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento, está dizendo que sejam crentes com discernimento espiritual, obreiros com discernimento espiritual, líderes com discernimento espiritual, amém? Membros com discernimento espiritual. Aí, irmãos, a sintonia vai fluir. O crente vai detectar, a igreja vai detectar o que é oxigênio do Espírito Santo ou o que é gás carbônico de Satanás. O que está vindo para glorificar o nome do Senhor da igreja ou para enfraquecer a igreja. E nós estamos em batalha e precisamos disso. A DCM precisa de crentes que tenham o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Deus dê isso a nós. Amém, amados? Deus dê isso a nós. Deus dê isso a nós. Aí o crente vai entender uma série de coisas que vão fluir naturalmente. Vai discernir melhor as coisas. Aí o pastor e nenhum líder vão ter dificuldade em muitas coisas, porque as coisas vão fluir. O crente que tem essa revelação, essa sabedoria,
ele vai entender quando o pastor ele enfatiza a necessidade da presença de um culto de ensino. Ele vai entender, puxa, a igreja tem que crescer em palavra. Qual é o pastor que não vai glorificar a Deus quando uma igreja tem a grande parte de seus obreiros, membros e líderes no culto de ensino? Alguém tem um argumento contrário a isso? Ou alguém tem algum argumento contrário para me convencer que o pastor está errado em querer que líderes e obreiros estejam no culto de ensino? Coloca à disposição. Alguém tem algum argumento contrário a isso? O pastor pedir isso é demais? Aí de que se o irmão tiver que priorizar, priorize o culto de ensino do seu pastor? Alguém tem algum argumento? Duvido. Espiritualmente não tem. Mas não tem mesmo. Não tem mesmo. Não existe. É argumento bíblico, irmãos. Aí, eu quero crer que não. Aí se o líder diz assim, eu vou quando eu quero. O pastor não pode me obrigar aí não. Já não está entendendo nada. Já não entendeu nada. Né? Não pode me obrigar. Eu não posso mesmo não. Quem sou eu? Nem o Espírito Santo faz isso. Mas não está entendendo nada. Certo? Então, irmãos, pastor, o senhor está pastoreando aqui desde novembro de 2014. Se Deus me conceder vida, eu espero que conceda até novembro de 2021, vai ser 7 anos? É? 7 anos, passa rápido, né? Já perceberam que há 7 anos eu falo a mesma coisa? Presença e culto de ensino, e que mais que eu falo sempre? A unidade. Já perceberam que é sempre a mesma coisa? Aí uma vez foram perguntar a um pastor, os pastores antigos sabem dessa: pastor, o senhor está tanto falando, você só fala de amor, 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 amor. Sabe aquele obreiro? Aqui não, aqui é uma benção, os irmãos são uma benção, que acha que sabe mais que o pastor. Você não tem outro tema não? Ele, meu filho, você já está amando? Né? Então, Paulo ora pedindo que os irmãos tenham um espírito de sabedoria. Peça a Deus, consulte a Deus. Peça a você, Senhor, me dá discernimento. Amém, amados? Peça, ore, Senhor, me dá discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Uma igreja em batalha, Paulo ora para que eles tenham discernimento. Sabedoria e discernimento. É o primeiro motivo de oração. Vamos para o segundo, que eu quero terminar logo, para a gente ir cedo. Segundo pedido de oração, 3,14, a segunda oração que Paulo cita em Efésios. Por esta causa, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais fortalecidos. Outra diz robustecidos, outra diz corroborados. Tem outra versão? Eu citei as principais? Citei todas elas, né? Eu estou na minha, mas lembrei das outras. Né? Sejais fortalecidos, sejais robustecidos, sejais corroborados. Com o quê? Poder, diga dunamis. É a palavra aí, com poder pelo seu Espírito, onde? No homem interior, que Cristo habite nos vossos corações. No primeiro ele pediu sabedoria, revelação. Agora pede que os crentes tenham o quê? Sejam fortalecidos com? Hein, amado, não está no texto aí? Com poder pelo seu Espírito no homem interior. Glória a Deus. Então o primeiro pedido foi a revelação, o discernimento. Amém? O discernimento. Esse Paulo pede que os crentes sejam fortalecidos. Quem quer sair daqui fortalecido hoje? Quem crê que já está saindo daqui fortalecido hoje? Eu estou, porque a palavra fortalece. Eu estou saindo daqui fortalecido. Eu creio que eu estou. Com poder no homem interior. Existem vezes que nós estamos frágeis no homem exterior. A saúde não está muito boa, mas está fortalecido no homem interior. Quem já foi fazer visita a algum crente que o homem exterior está fragilizado, está doente?
Mas quando você foi lá bem intencionado, aí você viu e percebeu quando acabou a visita, que aquela pessoa está fragilizada exteriormente, mas está tão fortalecida no homem interior, que você é que estava fraco no interior e saiu forte. Quem já passou por essa experiência? Não é? É lindo! É isso que Paulo está falando, fortalecido no homem interior. É o homem espiritual, é os olhos do coração, é tudo espiritual. Porque batalha espiritual não é contra carne nem sangue, mas a batalha no mundo espiritual. E se a batalha no mundo espiritual, meu irmão, tem que estar revelado com plena sabedoria, é no espiritual, é no homem interior. Segundo, tem que estar fortalecido com poder, é no homem interior. O Espírito Santo diz a DCM, a sabedoria e revelação, não só intelectual, mas pelo Espírito no homem interior. Fortaleça não apenas o nosso corpo, é bom a saúde, tem que ter, mas é no homem interior fortalecido. Nós estamos numa geração que está tentada muito, eu nunca vi tanto como hoje. Uma geração que quer vencer batalha, mas está muito fraca espiritualmente, muito fraca no homem interior, não alimenta o homem interior. Um pastor, David Yong-Shu, quando veio ao Brasil, ama o Brasil, mas ficou assustado a última vez que veio. Como o brasileiro às vezes tem dificuldade até de se concentrar num culto, e o oriental é muito. O culto do oriental, ele presta muita atenção, ele leva muito a sério, né? Bênção apostólica, é bênção. Sabe o que é isso? Sabe o que é bênção apostólica? Sabe o que é abrir e fazer leitura da palavra? Tem crente que não consegue se ligar em culto, ou se deu o seu reloginho, acabou. Não consegue orar, não consegue sentir a presença de Deus. Acha que vir a um culto ou alguma programação está fazendo um favor. A igreja de hoje é uma geração que precisa desse avivamento. Obreiro, quando faz a obra, não está fazendo favor, não. Ser obreiro na casa de Deus é privilégio. Não estou dizendo que acontece sempre, só que não me entendam mal, mas uma irmã me ligou, dizendo que a mãe dela estava esperando ceia domingo até a noite. Eu não pude responder nada, está sem ceia, até agora. Será que acha que, às vezes, um líder tem dificuldade de fazer uma escala para levar ceia? Acha que isso é favor? Irmão, por favor, você entende que é favor? Me perdoe. Fazer obra é privilégio. Levar uma ceia é privilégio. Eu vi um evangelista, com muito carinho, acabou o culto, começou a desligar. Um evangelista, um pastor, não se diminui por isso, não. Eu acho que, a minha esposa é minha prioridade, acabou, zarpo. Obreiro com O maiúsculo, está tudo legal aqui? Não, minha esposa, eu sou obreiro, espera um pouquinho aí. Está tranquilo, pastor? Eu não pergunto se posso ir. Pergunto ou não pergunto? Posso ir? Não. Que isso, irmão? É obreiro. Vê como os irmãos estão sentados. Como é que está sendo distribuído o culto, né? Distribuir o gasofilaço, ou seja, que isso? Vê se tem luz acesa. Vê se... Isso diminui ou é privilégio fazer a obra de Deus, irmãos? Privilégio. Carinho pela obra do Senhor, irmãos, né? E tantas outras coisas que eu podia falar, né? Aí espírito no homem interior. Mas no 18 ele volta à compreensão, para que possais compreender com todos os santos, aleluia, qual seja a largura, aleluia, qual seja a largura, o comprimento, largura, comprimento, altura, profundidade, comprimento,
altura, profundidade. Ou seja, todas as dimensões. Amém? E conhecer, né? O amor de Cristo. Esse conhecer é mais do que intelectualidade, é ter intimidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, largura, comprimento, altura, profundidade. O amor de Cristo vai além do que a gente pensa. Aponta até para a cruz, né? Largura, comprimento, altura e profundidade. Já vi tanta interpretação linda sobre isso. Muito além do nosso entendimento, alto que todo pensamento. Sim, é lindo demais. É o amor de Deus sem... Olha um coral de 4 vozes aí, né? Grande amor de Deus, grande amor de Deus, amor de Deus. Olha que lindo. Enche a terra e enche o céu, grande amor, amor que já todo mundo a ti. Quando se sentiu alcançado pelo amor de Deus? Quer ser robustecido no homem interior? Deixa eu dar o último, porque a gente vai encerrar. 3 orações, e essa tem um detalhe. A segunda ele fala: dobro o meu joelho. É uma coisa que eu acho linda. A gente respeita todos os outros, mas a gente que acha de outra denominação que dobrar joelho é religiosidade. Não é não. Dobrar joelho é submissão. Eu acho bonito esse costume assembleano. Eu continuo acreditando naquele hino que diz que de joelho é melhor. Eu continuo acreditando nisso. De joelho é melhor. Glória a Deus. Antigamente, né, priorizava mais isso. De joelho é melhor. Por essa razão, dobro o meu joelho. Claro, às vezes o corpo não permite, aí Deus sabe. Aí, né, o interior já se curvou. Não estou dizendo aqueles que não podem, não é isso não. Aí Deus sabe, né? Né? Mas aí a gente vê às vezes na igreja pessoas passou de 50 com o joelho dobrado, e a garotada de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Não quero ser saudosista não me entendam mal, essa garotada linda que a gente ama. E glória a Deus, porque eles ficam cantando 1 hora em pé, eles conseguem, e fiquem mesmo, é para louvar Jesus. Glória a Deus, não estou criticando isso não. Eu quero fazer esse ano aí, se Deus quiser, mais programações que eles possam fazer mais isso, mais tempo para eles. Eu tenho até conversado com as lideranças sobre isso. Glória a Deus. A mini vigília foi uma bênção, foi tremendo, e dobraram o joelho também. E dobraram o joelho. Foi uma bênção, uma mini vigília, foi tremendo, né? Mas quem lembra aquela geração da década de que eu peguei 70 e 80, eu sou de 70, então 78 eu tinha 8 anos, eu lembro. Geração da metade de 70, de 80, até o final de 80, as vigílias dos nossos jovens era joelho dobrado, até ser batizado com o Espírito Santo. Não era assim? Ficava tranquilão e ficava lá, ó, buscando mesmo, buscando a presença do Senhor, né? De joelho. E eu continuo acreditando que de joelho é melhor. Glória a Deus. Então a primeira oração que Paulo faz, qual é a primeira oração? Paulo pede que eles recebam, né? Deus desce a eles espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento. Foi o primeiro pedido, ou seja, discernimento, conhecimento espiritual, para discernir as coisas como precisamos. Segunda oração, poder no homem interior, ser robustecido com poder. Então um é conhecimento, revelação, e outro é poder. E para terminar, já estamos no horário, agora a terceira oração, capítulo 6,
da carta aos Efésios. Depois de ele citar as armas todas, ele fala oração, né? Versículo 18, para encerrar. Com toda oração e súplica. Primeira característica, orando quando? Orando quando? No Espírito e para o mesmo fim vigiando. Eita! Orando em todo o tempo, ou seja, a oração não é apenas nas 2 horas do culto. É uma vida de oração. Orando em todo o tempo, irmão, não é que você vai estar no teu horário de trabalho e vai estar orando. Não, horário de trabalho é horário de trabalho, né? Ou está na tua aula, tudo você vai estar orando. Não, hora de estudo é hora de estudo. Orando em todo o tempo quer dizer ligado com Deus, né? Sempre ligação com Deus e sempre que pode orando. Amém? Sempre que pode orando. Eu não tinha visto um filme não. Eu vejo pouquíssimo, quase não vejo. Tem que me convencer muito para parar para ver um filme. A Raquel me sabe disso, né? É meu isso. Mas ela me convenceu a ver um que foi o, como é que é? Quarto de Guerra. Eu falei, meu, que filme lindo. Isso aí é bom ver. Aí a doutora Raíssa Soares, uma das doutoras mais respeitadas na Bahia, que defende tratamento precoce, e comandou, junto com a prefeitura da Bahia, agora a vacinação, porque então ela é a favor da vacina também, e a favor do tratamento precoce. Eu descobri, ela é uma serva de Deus. E ela citou numa live esse filme, e que ela ora muito. Que exemplo bonito. Aí vem um montão de gente, né, de ideologia diferente, queimando ela o tempo todo, falando mal. E essa mulher é serva de Deus, cara. Que coisa incrível, né, Gustavo? Ela citou esse livro, esse filme, né? Como é que é o nome? Quarto de Guerra. Né? Orar nunca é demais, Deus atende a tua oração. Isso é orar em todo o tempo, orando em todo o tempo. Já estou encerrando. Com o mesmo fim vigiando. Aí Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não adianta orar se a gente não vigia, né? Uma atitude nossa também. Aí ele fala, concluindo, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Irmãos, depois do Senhor Jesus Cristo, no período do Novo Testamento, não teve mais nenhum homem que teve tanta revelação da palavra como Paulo. Pode acreditar. Pode acreditar. Depois do Senhor Jesus. É o que tem maior, é o homem que mais livros escreveu na Bíblia. Pode, a quantidade. Compara a quantidade de cartas que ele escreveu. O próprio apóstolo Pedro falou que tem coisas ali que é difícil o homem compreender, que os incautos distorcem. O homem que teve tanta revelação, ninguém pode dizer que teve tanto conhecimento e revelação como Paulo, né? Não teve. Aí Paulo fala para os irmãos de Efésios, orem por mim para que Deus me dê a palavra. Que coisa linda, né? Lá em Romanos 15:30, que é o texto, e eu encerro com ele, Paulo pedindo aos irmãos de Éfeso para orar por eles. Agora lá em Romanos 15:30, que é a base que a gente está dando e fechando essa questão de oração. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo pediu aos irmãos de Éfeso que orasse por ele. Paulo pediu aos irmãos de Roma que orasse por ele. A gente ia ficar constrangido, mas se o apóstolo Paulo viesse aqui na DCM, ele ia falar, irmãos, não deixe de orar por mim. Eu não rejeito a oração de nenhum crente. Eu não rejeito a oração. Orando uns pelos outros. Que Deus te abençoe a sua vida. Eu encerro aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma igreja em batalha é uma igreja em oração. Amém? Uma igreja em batalha
é uma igreja em oração. Orar para que Deus dê plena revelação e sabedoria. Orar para que Deus te conceda poder, né? Seja corroborado, fortalecido com poder no Espírito. E orando em todo o tempo. E orando uns pelos outros. Nós estamos em guerra. Estamos em batalha. É sempre tempo de orar.